Estamos numa série falando sobre internet, sobre redes sociais. Então nós abordamos aqui várias coisas, abordamos a alimentação de má qualidade que ingerimos, abordamos a alimentação em grande quantidade e com grande rapidez que absorvemos, tornando os nossos cérebros e as nossas vidas enfermas por conta disso. Aí semana passada nós começamos a abordar como que nós devemos encarar. Sempre bom lembrar, irmãos, que nós devemos encarar tudo que nós recebemos, visualmente, auditivamente. Devemos encarar como um alimento da nossa alma. Então, toda imagem que entra na tua cabeça, no teu cérebro, toda imagem, toda palavra que você ouve, todo som que você ouve, entra na nossa alma. E aquilo se torna ou um alimento edificante, saudável, ou aquilo se torna um veneno. E é contra isso que a gente está falando esses domingos. Esse é um assunto, eu não estou tendo pressa de acabar ele. Nós vamos abordar até o último milímetro, dure o que durar, o tempo que for. Que eu quero ter a consciência de que todos aqui foram avisados, não terão desculpas porque estão enfermos, porque estão fracos, porque estão com problemas emocionais, porque não foram avisados. Então, é um assunto muito sério mesmo, irmãos, muito sério. A gente, quando fala dos perigos da internet, a gente só pensa em coisas... os subprodutos dele, que é o cara envolvido com coisa do mundo, dentro de casa, com facilidade. E não é só isso, irmãos. Isso é o subproduto. Agora, nós estamos falando aqui das raízes. Falamos de tudo isso nesses dias, não vou repetir. Quem quiser, assiste os vídeos. E semana passada nós começamos a abordar a questão de como nós devemos ver. Então, colocamos aqui em forma de uma pirâmide alimentar, né, como temos a pirâmide alimentar para alimentos, né, pão, carne, essas coisas, para facilitar a nossa visualização, devemos então agora entender o que deve ser base, o que deve ser secundário, terciário, quaternário e o que tem que estar em último lugar em termos de prioridade nas nossas vidas. Então aqui eu não vou demonizar a internet, o celular, é muito útil, uma bênção, a gente se conecta, a gente se alegra, que nem ontem teve o congresso, né, da família. Então, quando esses irmãos que trabalham na mídia aqui, que ficam fotografando e tal, é no sentido de tornar a nossa semana um pouco menos carregada, porque a gente acessa essas imagens, tudo isso, e isso nos alegra, sim ou não? Quem tem se alegrado com as coisas que tem visto, né, com as nossas páginas, as páginas da nossa igreja? Então você se alegra, não só com as nossas, como irmãos de outras igrejas que postam coisas lindas também, pregações, mas devemos entender a nossa linha de prioridades. Então, o que deve ocupar mais o espaço do nosso tempo, da nossa vida, amém? Então, semana passada falei sobre a pirâmide, que a prioridade é sempre de baixo para cima, a pirâmide como a base de tudo, né? A pirâmide aqui, esquece o negócio do sentido esotérico da pirâmide, não tem nada a ver. Isso aqui é como que o pessoal fez lá, em termos para poder saber o que é menos, o que é mais, né? Não tem nada a ver com a parte esotérica. Pirâmide tem uns baratos lá do Egito, nada a ver, mas não tem nada a ver. É a questão do que tem que ser básico, que tem que ser secundário. Então, em primeiro lugar, vem a Bíblia, né? E sempre de baixo para cima é aquilo que tem mais conexão com Deus, para menos conexão. Então essa pirâmide ela funciona assim, do menos para mais, para mais conexão com Deus, para menos conexão com Deus. Ela também funciona daquilo que tem mais relevância para as nossas vidas eternas, mais para menos. Então, nessa ordem é de mais para menos, de baixo para cima, de mais para menos. E aí nós começamos a abordar a Bíblia, e eu comecei a lembrar. E eu quero ser bem rápido nessa introdução, porque eu comecei a lembrar da minha vida, né? Que eu passei a minha vida toda vendo meu pai no salão de cabeleireiro, era pequenininho, meu pai recebia
tinha vários clientes tal, e alguns eram pastores. Então eu fui criado nesse ambiente de ver meu pai lendo a Bíblia entre um cliente e outro, ele sentado no sofá da espera, do salão que ele era cabeleireiro, e lendo a palavra, meditando e recebendo pessoas. E eu ficava lá. Eu era gordinho, irmão, vocês não acreditam, eu era aqueles gordinhos que gostava de comer. Não existe gordinho que não gosta, né? E eu gostava muito de pastel, essas coisas de pastelaria. Tinha uma pastelaria perto de casa, alguns metros, uns 30, sei lá, uns 50 metros de casa, tinha uma pastelaria. E o que eu fazia? Eu pegava graxa de sapato, naquela época todo mundo, não tinha negócio de tênis, todo mundo usava sapato. E enquanto os clientes do meu pai estavam lá sentados cortando o cabelo, eu ia lá e engraxava o sapato do cliente. E ele falou, oh, não precisa. Eu falei, não, isso aqui é uma cortesia da casa. Eu falei, não, eu vou ter que dar, não precisa ter que dar nada. Tranquilo, é que nem o cara que limpa o vidro, né? Aí os caras ficavam constrangidos, me davam uma gorjetinha, e eu juntava e ia comprar pastel. Então a minha infância foi assim, vendo meu pai. Aí de vez em quando chegavam alguns pastores tal, e eu começava a fazer pergunta bíblica para eles, perguntas assim para saber. Eu tinha dúvidas, eu queria saber de coisas. Eu sempre fui assim, sempre querendo saber as coisas. E eles falavam, assim, esse menino aí, eu não sei não, viu, seu Manuel? Esse menino aí. E eu gostava. E via meu pai. Então minha infância foi assim, de ver meu pai indo para a igreja, indo com meus pais para a igreja, né, escola dominical. A igreja do meu pai não tinha escola dominical, então meu pai ele levava a gente na escola dominical. Ele deixava as irmãs vir buscar-nos da nossa casa para levar numa igreja batista que tinha perto de casa, chamava Batista Filadélfia, né? Eram uns, acho que alemães ou americanos. Quem era? O irmão Pedro. Eram estrangeiros que tinham suecos, né? E eles um carinho, irmãos, com as crianças. E a igreja era aquele monte de criança. Tenho muito boas lembranças da minha infância. Todas as histórias bíblicas com flanelógrafo. Então, isso era lá na Moca. Eu morava na Moca, aquele gordinho andando para cima e para baixo, tudo sujinho. Naquela época a gente andava na rua, né? Sujo, ficava lá. E que essa é a imagem que eu tenho da minha família, meu pai. E quando, não sei se vocês sabem disso, a gente esqueceu de contar ontem, né? A CQL, ela começou, um dos pontapés iniciais dessa igreja foi um culto doméstico. Eu, a pastora e as crianças fazíamos o culto em casa e ela se desenvolveu dessa forma. Então a gente já fazia antes, né, de começar. Então a igreja, ela criou nesse ambiente, ela foi criada nesse ambiente de leitura, de estudo da palavra. Olha como começa o livro de Salmos. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita quando, irmãos? Irmãos, se nós trocarmos a palavra do Senhor e colocarmos o celular aqui, fica feio, né, irmãos? Olha isso como ficaria aqui, ó. Infeliz é aquele que anda no conselho dos ímpios, se detém na roda dos navegadores de internet e se assenta na roda deles. E, pelo contrário, seu prazer está em ficar vasculhando a vida dos outros. E aí, o final não seria bom, né? Mas vamos lá na verdade, que pela verdade a gente elimina o que é mentira. Pelo seu prazer está na lei do Senhor e nela medida de noite. E o resultado disso? Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer prosperará. Ontem teve uma peça aqui muito linda, né? Que mostrou a árvore, né? Que é a árvore da geração. Nós somos uma geração, irmãos, que a árvore, nós somos enxertados na árvore que é Jesus. Então nós fomos enxertados nessa árvore. É uma árvore que dá frutos. E se nós estivermos ligados na videira, ligados nessa árvore que é Jesus, nós como galhos, nós daremos muito fruto.
e tudo que nós fazemos prosperará. E eu não sei qual a lembrança que você tem da sua infância, mas eu garanto que Deus está te dando uma oportunidade de começar um novo costume. Eu estava comentando agora, até no carro com a pastora, falei assim, interessante, né, irmão? Eu estava vindo para cá e eu lembrei de que a gente acha que quando a gente evangeliza uma pessoa, a parte mais difícil é a pessoa aceitar Jesus. E não é. Vou contar aqui um segredo, não é. Se a pessoa reconhecer que é pecadora, também não é. Parece, é uma coisa que... Você sabe qual é a parte mais difícil de uma pessoa aderir ao Evangelho? Não é nem ela aceitar. Boa parte das pessoas respeitam Jesus, sabem que ele é bom e tal. Sabe qual é a parte mais difícil? É a perspectiva da pessoa ter que mudar os hábitos dela. Porque a pessoa do mundo, quem já foi do mundo sabe o que eu estou falando. A pessoa passa a semana inteira indo trampar, pegando trenzão, pegando ônibus, pegando trânsito, não sei como vai para... Passa a semana toda acordando cedo, no frio, no calor. E a pessoa fala assim, quando chegar no domingo, eu não vou nem vou sair, eu vou ficar na cama, comendo pipoca, e dormir, eu vou dormir. Então essa é a vida que uma pessoa muitas vezes leva, ou vou passear. Muitas vezes a pessoa leva uma vida inteira. Então isso já é uma coisa, é um hábito, irmão. Se tem uma coisa difícil de mudar num ser humano, é o hábito. Então essa perspectiva de falar assim, mas como assim meu domingo? Quem tem tido essa luta de trazer as pessoas para a igreja no domingo aqui? A pessoa na semana até vai na célula, mas quando chega, parece que dá um... Porque é um hábito que nós temos e nós estamos acostumados com aquilo. Eu entendo isso. Então, tudo entra na nossa vida sorrateiramente e vai se tornando um hábito. E da mesma forma, logicamente, servir a Deus, ler a palavra, fazer devocional, buscar a Deus, também depois se torna um hábito. Então, a sugestão que eu te dou é que você nessa pirâmide, nessa priorização da palavra, você que não tem esse costume, né, que fica o tempo todo na internet e tal, faz assim, vai começando a colocar, aumentando paulatinamente a quantidade de Bíblia, de tempo dedicado ao Senhor. Não precisa já começar com 2 horas, 3 horas, porque eu sei que é difícil. Nós temos hábitos, nós somos seres de rotina, nós somos seres que têm rotina. Então, quando a pessoa se acostuma com aquela rotina, você quer ver uma coisa? Quem já foi cachaceiro sabe o que eu estou falando, ou quem lida com cachaceiro. Presta atenção, o maior vício não é exatamente a cachaça. Porque cachaça é super barato, você vai num mercado, compra lá 1 litro, lá, paga muito pouco, então dá para você chapar em casa e tal. Mas o problema, irmão, porque na hora que a pessoa chapa em casa, a esposa, os filhos, fica perturbando, você está bebendo de novo e tal. Então, o camarada procura um local onde ele vai ser compreendido. Um local onde não vai ter ninguém julgando ele, mesmo porque está todo mundo fazendo a mesma coisa que ele está fazendo lá. Então, ele vai estar num lugar. E aí ele é compreendido, todo mundo fala besteira, ele também fala besteira, não é cobrado dele ser profundo em nada também. Então, né, e ele vai indo, ele pega o hábito. Meu Deus, quando o camarada pega o hábito, aí já era. Aí é muito complicado tirar isso da pessoa. A gente fala, se a pessoa é viciada em boteco, não é que ela é viciada, ela é acostumada. É acostumada, aquilo virou um hábito, ela está lá. E da mesma forma que as pessoas todo costume bom e todo costume mal, ele é uma questão de hábito. Então, eu quero que os irmãos comecem a entender o seguinte, que nós estamos abordando um assunto muito sério, que essa priorização da pirâmide, ela tem que ser uma obra. Você fala assim, não, isso aqui eu vou realizar uma obra. Como se você estivesse construindo uma casa, amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala para o teu irmão assim, é como se você estivesse construindo uma casa, você vai começar pelo fundamento. Irmãos, a Bíblia é a rocha. A Bíblia é o fundamento. E, né, tem até uma parábola que Jesus diz assim, que um tolo
foi e construiu a sua casa sobre areia. E vieram os tempos, os ventos fortes e as tempestades e a chuva, e a casa ruiu. Mas um sábio fez sua casa sobre a rocha, e vieram os ventos, e vieram a tempestade, e a casa permaneceu de pé. Se você quer que a tua casa, a casa da tua sobriedade, da tua sanidade mental, a casa da sua vida espiritual, a casa da tua eternidade, permaneça de pé, mantenha-se nessa rocha que é a palavra de Deus. Amém? A palavra, da mesma forma que a alimentação, que a pirâmide alimentar, o pão é a base de todas as coisas, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela tem que ser a base, como o pão é a base, né? Jesus, ele nos ensinou a oração, no momento ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o pão representa o quê? Todo alimento. E da mesma forma, fala ao teu irmão assim, da mesma forma que o pão sustenta a tua vida biológica, a palavra sustenta a tua vida espiritual. Então, se você não priorizar a palavra, se você não priorizar a Bíblia, a leitura, a meditação, a tua vida, a nossa vida espiritual vai ruir, mais cedo ou mais tarde. Presta atenção, querido. Você pode ter milhões de atividades na igreja, pode ter milhões de atividades de liderança, você pode ser uma pessoa que canta demais, tem uma voz maravilhosa, que se dedica ao seu instrumento musical, que até faz evangelismo de vez em quando, que faz lá, que frequenta uma célula, mas se você não pegar o costume de aumentando o seu tempo com Deus, através da palavra, e nós vamos ver aqui, quem é a palavra. Irmãos, não tem vida espiritual que sobreviva. Muita gente fica chocado. Quantos aqui já ficaram chocados ver uma pessoa que se admirava demais? Você estava fulano de tal. Como aconteceu que ele traiu Jesus, ou caiu da fé, ou começou a fazer uns negócios assim do mundo? O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa começou a parar de comer, irmãos. Parar de comer. Uma vez eu fiz duas vezes jejum de 40 dias. Na primeira vez foi tranquilo. Tranquilo nada, né? 40 não é fácil. Tomava só água com água mineral. Aí como eu consegui fazer esse jejum, foi maravilhoso, o Senhor me revelou muita coisa na palavra e tal, falei, vou fazer o segundo. Depois de um ano, mais ou menos, eu fui fazer o segundo. E aí, só que eu estava muito folgado, então eu ia, por exemplo, os irmãos, foi naquela época que a gente estava multiplicando encontro, então, a pessoa estava a caça de sítio, e eu ia, e os líderes falavam assim, pastor, achei um sítio legal, dá para você ver, para ver se só aprova, tá? Eu ia lá visitar o sítio, e subia aquelas ladeiras, e fazia tudo, coisa que não era para fazer, porque quando você está fazendo jejum longo, você não pode gastar energia, você tem que ficar na sua, né? Tem uma atividade só intelectual, né? E com algumas reservas, inclusive. E aí, eu fui, meu irmão, quando chegou no 38º dia, eu tinha feito voto de 40 dias sem comer. Quando chegou no 38º dia, eu acordei no meio da madrugada. Meio da madrugada não, assim, era cedo, 6 horas da manhã, acordei, sentindo, assim, acho que minha pressão estava lá embaixo. E eu falei assim, eu senti que eu estava parando, que estava parando. Sabe bateria quando acaba? Porque eu tinha gasto muito. E naquele momento eu estava sentindo que eu ia para o beleléu mesmo. Eu ia parar mesmo. Ia morrer, ia dar um... E aí eu falei para a pastora, eu falei assim, amor, faz uma sopa com carne, com legumes, tudo. Bate no liquidificador e coa. E aí eu vou tomar, porque não tinha condições. Depois de 38 dias sem comer, se você puser, você pode dar até uma congestão. Qualquer coisa sólida que você comer. Ela me deu aquele... Eu fiquei uns 1 ou 2 dias tomando aquele caldinho, né, amor? Aí só aquilo lá já começou a me restaurar. E aí, eu falei assim, agora vou terminar meus 40 dias, mais 2 dias sem nada, sem nem caldinho, sem nada. Para cumprir meu voto, que voto se cumpre, viu, irmão? Voto você não faz à toa.
Então, assim, da mesma forma que nós ficamos debilitados, chegamos a parar até... um detalhe, Deus, nesse dia, Ele falou para mim, você não faz mais esse voto. Né? Então, Ele me proibiu agora fazer 40 dias, então, máximo, é uma semana de jejum, não passa disso. Então, aí Ele me falou assim, nunca mais você vai fazer. Eu falei, tá bom, o Senhor que manda. E, então, a gente precisa entender o seguinte, que a pessoa morre se ela parar de comer. E se ela parar de se alimentar da palavra de Deus, ela vai morrer. Olha o que o Senhor Jesus, fala para o assim, Jesus disse, em Mateus 4:4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Do que nós vivemos? De arroz, feijão? Segundo Jesus, irmãos, o homem vive da palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Que algumas coisas que você não tem conseguido fazer ou parar de fazer, algumas coisas, alguns vícios que você não está vencendo, algumas coisas, algumas manias erradas, alguns costumes errados, você não está conseguindo. Você sabe que está errado, você sabe que tem que mudar de costume. Vocês estão entendendo que é por conta da nossa falta de alimento espiritual, porque quanto mais Bíblia, quanto mais Jesus nós colocamos dentro de nós, mais parecidos com Ele nós ficamos. E mais vitoriosos sobre todas as coisas nós somos. Amém? Então, no mundo sobrecarregado, como eu vim falando nessas últimas palavras, no mundo sobrecarregado de informações, a Bíblia é graciosamente correta, concisa, ela traz informações não confusas, são informações que vão nos ensinando, que nem ontem eu falei da mulher virtuosa, né? A pastora falou do homem virtuoso. E tudo Bíblia, a gente foi lendo a Bíblia, falando assim, olha, assim, ó, maridos, amem suas esposas, como Cristo amou sua igreja, né? Mulheres, respeitem os seus maridos. Elas vão dando, a Bíblia vai dando as coordenadas para a família. A Bíblia vai falando sobre tudo, Senhor. São tudo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então, se você não ouve, ou não lê a palavra, não ouve a palavra, então há uma tendência de nós nos afastarmos de Deus. Então, num tempo que cada um tem sua verdade. E na internet, assim, cada um pesquisa. Segundo pesquisas, eu não sei de onde que o pessoal tira tanto pesquisa, né? Eu acho que o mundo é feito de pesquisadores, né? Porque agora, segundo pesquisas, e fala uma groselha do tamanho de um bonde. Todo mundo fala um monte de besteira, irmãos. E se tem uma coisa que o pessoal fala muita besteira em relação a Deus. Quantos aqui já perderam um ente querido, uma pessoa que você amava e morreu? Falecido, e você ficou conversando com ela, falou assim, fulano de tal, chegou na beira do caixão e falou assim, não sei o quê, irmão, isso é quando a Bíblia fala contra isso daí, não se deve falar com morto, e você vê um monte de cristão que faz isso, tem até empresas que fazem filmes evangélicos que fazem isso. Não, mas eu acho que minha mãezinha querida está comigo. Que o pessoal fala assim, ele está olhando por todos nós. Quem já viu isso aí? Fala para o teu irmão, você não faz isso com o morto, não. Que olhando por você, meu. Agora, finalmente, o cidadão descansou. Você ainda quer ficar tomando conta de você ainda? Sendo que Deus é aquele que toma conta da gente. É Jesus, é a nossa rocha, nosso refúgio, nosso lugar forte. Então não é coitado do morto. Faz isso não, pelo amor de Deus. E mesmo porque você não vai fazer isso, porque ele não vai vir. Que há um abismo entre vivos e mortos. Não sejais ignorantes quanto aos que morrem. Mas qual o problema? A gente acaba cometendo heresias sérias por desconhecimento. O mundo todo, irmão, o mundo todo praticamente cristão, a grande maioria dos cristãos no mundo se prostram diante de imagens.
indo frontalmente contra um dos até mandamentos dos 10, lá está logo no começo, irmão. E ficam inventando, não, a gente não adora, a gente venera, não sei o que. Vai lá no dicionário, vê o que é essa palavra, é a mesma coisa. Mas por quê? Porque a gente prefere ouvir a nossa opinião. E a internet, ela tem fortalecido isso, porque no momento que você posta a tua opinião, ela entra num outro âmbito de publicação. E quando entra no âmbito de publicação, entra como uma informação. E muitas vezes não é uma informação bíblica, é uma informação furada. Para, irmão, de compartilhar autores que falam groselhas. Aí o crente coloca lá, não sei o que lá, Bob Marley. Pô, um maconheiro da bexiga, meu. Ah, mas isso aqui que ele falou é legal, então não interessa, você está divulgando um maconheiro. Dalai Lama, né? Os caras... Mano, Dalai Lama, os caras, eles acreditam em coisas de feitiçaria, são feiticeiros. Pessoas boas, não, irmão, não é bom, não é bom. Jesus é bom, Deus é bom. Não tem ninguém bom, é Deus, Jesus é bom. E aí a gente acaba ficando entediado com a palavra. Ah, mas a mesma coisa? É a mesma coisa, irmãos. A pessoa que fica entediado com a Bíblia, irmãos, é uma pessoa muito presunçosa, sim ou não? Como que alguém pode ficar entediado com uma coisa que é infinita? Que cada versículo... Eu falei quando eu fiz jejum, né, irmãos? Na época que eu estava fazendo jejum com uns 20 dias sem comer, eu lia um versículo, eu não conseguia ler. Se eu lesse 2 versículos num dia, eu dava um piripaque em mim, porque um versículo eu ficava meditando o dia inteiro. E aquilo falava. Tem coisas, irmãos, que eu vi naquela época, que Deus falou comigo na palavra, na Bíblia, que eu não consigo transmitir em palavras. De vez em quando, no meio de uma pregação, eu estou pregando, de repente, pum, sai. Eu falei, uau, saiu. Era aquilo que eu vi lá, que Deus permitiu, que Ele permite a gente soltando, né? Coisas inefáveis, que não dá para... coisas que não são expressíveis na língua humana. E Deus, Ele vai soltando, de vez em quando. Aí naquela hora que... Não sei se acontece isso, tem coisa que... A minha experiência, eu estou falando alguma coisa, você fala, uau! E eu também falo assim, uau, junto, porque é junto, né? Junto, Deus ele vai falando com a gente na palavra. Não existe revelação fora da palavra. Revelação fora da palavra é adivinhação, irmão. E nós não somos adivinhadores. Nós somos pentecostais, nós acreditamos que Deus fala na palavra. Então, chega uma irmã para você, uma zirimã, sabe aquela zirimã do coquinho, fala assim, eis que te digo, não sei o quê. Se ela falar um negócio que é contrário à palavra, não é Deus, não é Espírito Santo, é demônio. É demônio. Mas vamos lá, deixa eu correr, senão eu não vou com ele. Meu Deus do céu. Fala para o teu irmão, se a tua Bíblia anda acumulando poeira no canto da sua casa. Fala para o teu irmão assim, ela está ali esperando para ser aberta. Esperando para te libertar de toda a prisão, de toda a algema, de toda cadeia. Só está lá esperando assim. Será que meu servo vai me consultar agora? Será que meu servo vai me consultar para ele ser feliz? Para ela ser feliz? Para ele sair desse beco sem saída? Quantos já se encontraram em beco sem saída aqui alguma vez na vida? Eu nem vou perguntar quantos aqui já pensaram em se matar, porque muita gente pensa nisso. Pessoas que pensam em suicídio, irmãos, são pessoas que se encontram, têm a tendência de ficar encurralada em como chama aqueles negócios? Labirintos mentais. E se encontram encurraladas e falam assim, eu não vou sair daqui. Então são pessoas que não, porque a saída, fala para o teu irmão assim, a saída de todo labirinto é por cima! Pastor, mas eu não tenho asas. Você tem asas sim, é a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus. Fala para o irmão assim, fala assim, pastor Herini,
Quem é a palavra de Deus? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existia, a vida estava com ele, nele, e ele era a luz dos homens, no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus. Ele é o Logos, a palavra, ele é a própria palavra de Deus, em quem, Colossenses 2, 3 e 4 diz assim, em quem todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou com falácias, ou com sofismas. Ai, eu tenho medo, porque será que o pastor Rairini, ele é honesto? Será que o pastor Hernandes Dias Lopes é honesto? Será que ele está falando a verdade? Não, irmão, você não tem que se preocupar. Você tem que fazer o seguinte, você tem que ler a palavra de Deus. E aí, diante da palavra de Deus, você vai ver quem é honesto e quem não é. Vai ver quem está falando a verdade e quem não está. E olhando, logicamente, para a vida, para o testemunho das pessoas que estão falando. Para o que elas falam e pelo testemunho, compara com a palavra e aí tira a sua conclusão. Então não tenha medo de ser enganado. Quem tem medo de ser enganado é criança. Na verdade nem criança, né? É tão inocente que nem medo não tem. Mas criança tem medo de escuro, porque o escuro, ele é uma coisa incerta, mas nós não vivemos no escuro, nós vivemos na luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra, é a palavra, a palavra. O mundo hoje não precisa de internet, o mundo precisa de Bíblia. Fala para o teu irmão assim, você não precisa de rede social, você precisa de Bíblia, minha irmã. Pra você parar com essa incredulidade, com essa frieza espiritual, com essa nhaca. Nhaca, nhaca. Na Bíblia Deus fala e o homem responde. Ele fala, você responde. Fala para o teu irmão assim, a Bíblia é a própria palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade. Fala para o teu irmão assim, olha, aponta para ele assim, quando você se encontra com a Bíblia, você está se encontrando com o próprio Deus. Quando você está rejeitando a Bíblia, você está rejeitando o próprio Deus. Se você teme, fala para o teu irmão, continua. Se você teme a Bíblia, se você teme a Deus, você ouve a Bíblia. Se você crê na autoridade de Jesus, você lê a Bíblia e você crê na autoridade da palavra de Deus. Muitos de nós odiamos a autoridade. Quando a pessoa fala assim, eu sou seu líder. Como assim, líder? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Nós temos aversão à autoridade. Está aí, talvez seja aí o porquê temos aversão à palavra. Porque temos tanta luta para ler a palavra, para estudar a palavra, manter uma regularidade estudando a palavra. Porque isso demonstra a rebelião dos nossos corações. Contra Deus, porque Deus é a Bíblia é Deus. A Bíblia é Jesus, Jesus é o Verbo. E quem se rebela contra a palavra, se rebela contra Jesus. A autoridade máxima está na palavra. Diante dessa autoridade, todas as autoridades se submetem. E se não é a Bíblia que é autoridade sobre todas as coisas, você acaba se tornando autoridade sobre todas as coisas. E por isso que a nossa vida é tão confusa, tão depressiva. Aí por isso que toma cachaça, porque se droga, por isso que sai na balada. Por quê? Porque quando a vida começa a ficar sem a palavra, a pessoa começa a ficar por conta própria. E quando você fica por conta própria, você recebe toda a carga de peso que tem em viver. Quem já falou assim, eu não aguento mais viver essa vida? Quantos aqui já falaram, não aguento mais viver essa vida? Então, irmão, nessa hora, você não está descansando na palavra. Nessa hora nós não estamos descansando na palavra. Pastor, mas a Bíblia é a única fonte, a única verdade? Não, ela não é a única. Existem várias fontes de autoridade.
Existem pessoas que são autoridades, tal, mas a Bíblia, ela é que regulamenta todas as outras autoridades. E nós podemos dizer que ela não é a única fonte de autoridade, mas ela é a única fonte de autoridade infalível. Então nós temos autoridade, temos cientistas, temos médicos, temos pastores, teólogos, gente que fala coisas, a gente tem que ouvir e tal, mas a Bíblia, ela é em última instância, ela é a base de tudo, segundo nosso diagrama. Então, julgue todas as coisas diante da palavra. Pastor, eu estou querendo casar com fulano, estou querendo casar com fulana, quer casar com fulana? Tá bom. Pega essa pessoa e passa pela Bíblia, passa a Bíblia por ela, assim, tchum. Vê tudo lá que a Bíblia fala sobre esse assunto e passa pela pessoa, e aí você escolhe. A Bíblia é o filtro para aquilo que você deve falar, aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve pensar. Ela é infalível. Por quê? Pela simples razão que Deus é infalível. E se a Bíblia é Deus, então ela é infalível. Fala para o teu irmão assim, se a Bíblia é infalível, por que você acessa mais a internet do que a Bíblia? Que é falível. Ah, pastor, mas a Bíblia tem alguns erros de copistas, tal. Então, você tem que entender uma coisa. Realmente, a Bíblia é um livro que é traduzido, que é versionado. Então, tem um monte de versão. Tem um pessoal, Testemunho de Jeová, tira pedaços da Bíblia. Mas é terrível, irmão, porque a Bíblia não tem como. Você tira um pedaço, mas tem os 10, 30 outros que falam daquele assunto. Então, não tem como. Então, a própria Bíblia foi feita por Deus, ela foi feita de uma forma para ela resistir a qualquer tipo de tentativa de manipulação. Porque se a pessoa começar a mudar tudo, fica sem sentido. Então, tem que deixar mais ou menos alguma coisa. E aquilo que fica, que é a grande maioria, tem poucas coisas que ainda precisa, né, que talvez a gente nunca, né, só vai saber lá no céu, que parecem contradições, que quando chega diante do Espírito Santo, ele fala assim, não, isso aqui você tem que pensar sobre essa coisa. Tem, por exemplo, um provérbio que diz assim, respondas ao estulto segundo a sua estultícia. Ou seja, responda ao burrão segundo a sua burrice. Aí, no próximo versículo está assim, não responda ao estulto segundo a sua estultícia. Fala assim para o teu irmão assim, mas é para responder ou não é para responder? Aí a gente tira uma conclusão, que tem hora que tem que responder, tem hora que não. Mas eu não sei se é isso. Né? Chama o VAR, né? Sei lá. Então assim, aí na hora você lê aquela palavra, ela vai te falar, ela vai te direcionando. O Espírito Santo que inspirou os homens, ele está em você. Fala para o teu irmão assim, o escritor da Bíblia habita dentro de você. Então ele vai fazer você entender o certo, mesmo vendo lá se tem alguma coisa. Então, esses dias inventaram uma Bíblia, Bíblia da quebrada. Que tem até Coríntias lá, mano. Tinha que ter, né, da quebrada. Então, meu irmão, irmãos, eu tenho uma plena confiança que o Espírito Santo habita em mim. E na hora que eu ler a palavra, eu vou ler, vai estar escrito um negócio lá que o tradutor lá viajou na maionese, mas ele vai mostrar o correto e eu vou viver da forma correta, porque o escritor habita em mim. Irmão, deixa bem claro que eu não estou falando que a Bíblia tem erros, assim. É que nas traduções, porque não existe tradução, não sei se você sabe, não existe tradução, existem versões. Então, esses dias eu traduzi um livro do pastor César, o 2 daquela série lá. E o que eu faço quando vou traduzir? Eu leio a sentença inteira. E, logicamente, como é espanhol, tem muitas palavras iguais, parecidas, então eu procuro ser o máximo literal possível. Traduzir palavra por palavra. Mas tem hora que em português aquilo lá fica sem sentido. Por exemplo,
no espanhol, a palavra é contestar. É o contrário, em espanhol, contestar é afirmar, é confirmar. E para o português, contestar é ser contra, é não concordar. Então, meu irmão, quando eu traduzo, eu vejo a sentença inteira, e como eu conheço meu pastor, eu sei o que ele pensa, eu já ouvi centenas de pregações dele, eu sei como funciona o raciocínio dele, e conheço a obra inteira dele. Então, eu falo, eu sei que ele quer dizer isso daqui. Então eu chego a uma conclusão. Então não existe tradução, existe versão. Isso do espanhol para o português até dá para traduzir alguma coisa. Agora, quando é inglês para o português, agora imagina, hebraico, grego para o português. Então os camaradas, eles liam e falavam assim, é isso que ele está falando. Por isso que quando a gente vai estudar um texto para pregar, a gente faz uma exegese para podermos entender mais ou menos o que o autor queria dizer. Então, assim, agora, saiba disso, que a Bíblia ela tem autoridade, porque o Espírito Santo habita em nós. Quando você lê, ele faz você entender aquilo que ele quis dizer, se você, logicamente, estiver conectado com ele. Porque várias heresias que surgiram por aí eram pessoas que faziam o quê? Manipulavam segundo os seus próprios interesses. Olha o que o Timóteo diz, assim, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Para que servem as escrituras? Para deixar o homem habilitado para toda a boa obra. Como pode ter um obreiro que não conhece a palavra? E quem que traduz? Olha aquilo que eu falei, 1 Coríntios 2,11. Diz assim, pois qual dos homens sabe as coisas do homem, segundo o próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Fala para você assim, o Espírito de Deus habita em você. Pode ler a Bíblia. Fala na cara de quem está aprovando. Assim, pode ler a Bíblia, querido. Que você vai entender, se você tiver com o coração correto. Pastor, mas o que é coração correto? Quando você está lendo e você fala assim, Senhor, fala comigo. E eu estou disposto a obedecer, mesmo que seja contra aquilo que eu acho. Quem está disposto aqui a obedecer a Bíblia mesmo contra aquilo que você acha? Então, essa a diferença do cristão e do manipulador. Então nós vamos falar sobre isso. Então o Espírito Santo lança a luz sobre a palavra de Deus e faz com que o verdadeiro significado venha naturalmente à nossa mente. Isso é importante, tá? Bom, queridos, eu vou falar agora, para terminar, 5 princípios para manusear a Bíblia. Anota isso daqui, não sei se eu coloquei, acho que eu coloquei sim. 5 princípios para manusear as Escrituras. Primeiro, todo mundo aqui concorda, amém? Que a Bíblia é importante, sim ou não? Quantos querem aprender 5 princípios aqui? E quantos vão fazer vão pedir para o Senhor graça para poder obedecer esses 5 princípios? Amém? Vamos lá, vamos juntos, né, irmão? Pega teu líder aí e fala assim, líder, vem aqui, me ora por mim, para que eu possa cumprir esses 5 Vamos lá. Primeiro, a Escritura deve falar para todas as áreas da nossa vida. Então, pastor, crente não se mete em política. Não, irmãos, crente se mete em tudo. Sempre com o aval e sempre com a orientação e a iluminação das Escrituras. Então, a Bíblia tem que estar em todos os aspectos da nossa vida. Pastor, tem coisa que a Bíblia não entra. Entra. Tudo. Pastor, em que área? Todas. A Bíblia fala de sexo, a Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala de família, a Bíblia fala de arte, a Bíblia fala de ciência, a Bíblia fala de direito, de política, de antropologia, ela fala de tudo. Filosofia, antropologia, direito, tudo. Fala sobre vício.
Então, pastor, na área da família, a Bíblia é boa para mim, mas na área do dinheiro, não. Aliás, eu não gosto de igreja que fica falando de dinheiro. Irmão, mesmo assim, a gente não fica falando de dinheiro, mas se falar, então você vai ter que ouvir, porque eu não vou falar de mim mesmo, vou falar da Bíblia. Então, se ela fala, eu tenho que falar. Se a Bíblia fala de casamento, de sexo, eu tenho que falar. Se a Bíblia fala de política, não, política não, pastor. Política não. Irmão, então você não conhece a Bíblia. Então faça favor de ler a Bíblia, você vai ver lá política de ponta a ponta. Não tem praticamente nenhum livro que não fala de política na Bíblia. Nenhum. Todos falam. Porque política, irmão, é o que acontece com a polis, é a vida do ser humano. E a Bíblia é um livro do manual do ser humano. Logicamente, irmãos, que não vai falar de PSDB, né, de PT, de partidarismo, né, de Lula, né? Amém? Não vai falar mas ela vai falar da raiz, da essência das coisas. Amém? Então, a Bíblia ela não vem competir com a ciência, ela não vem competir com a política, ela não vem competir com a antropologia, com a psicologia, não. A Bíblia ela confirma, ela nos dá o parâmetro para entendermos as coisas. Um bom psicólogo, quando não conhece a palavra de Deus, ele tem uma noção errada sobre o funcionamento da mente. Porque a Bíblia que mostra como que funciona a mente de um ser humano. Você entende isso, querido? Segunda dica. Então, primeira, não tira Deus de nenhum aspecto da sua vida. Não tira a Bíblia de nenhum aspecto da tua vida. Você quer saber alguma coisa sobre profissão, sobre obediência, sobre negócio, sobre dinheiro, família? Bíblia. Seja um estudo. Pastor, mas ela não vai falar. Então, você conhecendo ela de uma forma robusta, você vai parametrar, não sei se existe essa palavra, parametrar, você vai usar ela como parâmetro para decisões que não estão claramente faladas lá, mas a essência vai te direcionar, vai te guiar para uma direção que Deus se agrada. Segundo lugar, a Escritura deve definir o seu paradigma, não ao contrário. Pastor, o que significa isso? Quem tem que definir o que você deve pensar é a Bíblia. Não você definir o que a Bíblia está falando. Amém? Vamos lá. Ela é muito clara, irmãos. Hoje em dia, muitas igrejas estão aderindo a isso. Muitas igrejas moderninhas, bonitinhas, igrejas que estão lotando, que ficaram famosas no mundo todo, uns escritores legais, uns livros até alguns eu curto, né? Mas são camaradas que não têm parâmetro, não têm proposição, não são pessoas propositivas. Ou seja, se alguém chegar para ela e falar assim, o que você acha do homossexualismo? Esses pastores vão falar assim, esse é um bom assunto para se conversar, é um assunto muito polêmico, um assunto muito interessante, podemos abordar vários aspectos desse assunto. Ele vai falar, mas não vai falar. O homossexualismo é uma disfunção psíquica, que tem que ser encarada como alguém que precisa de ajuda. Está gravando, né? Ô, Jesus. E é isso? Mas vai dizer que não existe? Lógico que existe. Como existe vários problemas outros no ser humano que tem que ser encarados como uma coisa que faz mal para a pessoa. A não ser que você seja louco, você não sabe que aquilo faz mal. A prática, que nem uma vez eu vi uma entrevista de um camarada no Jô Soares, há uns anos atrás, que ele falou que ele era homossexual. Ele falou assim, eu achei quando eu era pequeno, eu pensei que eu era homossexual. E eu vivia, minha mãe me deixava viver do jeito que eu vivia lá, colocava roupinha de menina, era bem bichinha mesmo. Aí, quando eu fiquei maior, quando eu comecei a ficar grande, um dia eu fiquei sabendo o que eles fazem. E aí eu desisti na hora de ser. Então ele parou de ser porque ele descobriu. Então, uma coisa que não faz bem para o corpo, não faz bem para a alma, irmão. Então, assim, a Bíblia diz, ficarão de fora os efeminados.
Ah, eu posso ser preso. Posso até ser preso por isso, mas a Bíblia diz isso. Que a Bíblia diz, eu sou um pregador da Bíblia, não sou pregador. Irmãos, a Constituição, as leis do país, o que elas falam contra a Bíblia, eu sou contra. Eu não posso ser a favor de uma coisa que a Bíblia é contra, e nem ser contra aquilo que a Bíblia é a favor. Então, ela que define os nossos paradigmas. Ela que define os nossos padrões. Paradigma é padrão definido. Ah, pastor, mas por que tantas pessoas amam a Bíblia e são insensatas? Por quê? Porque elas usam de maneira errada. Como? Elas torcem a Bíblia. Elas torcem a Bíblia para aquilo que elas acreditam. Então elas só leem aquilo que elas acreditam. E esquecem as outras partes. E fica torcendo a Bíblia. Não, a Bíblia fala de coisas que você não concorda. Então nós vamos ter que tomar uma decisão, queridos. A Bíblia fala que Deus ele fez todos os seres vivos segundo as suas espécies. Então, se você é aquele camarada que acredita na evolução, que acredita no darwinismo, como a irmã disse ontem aí, você está antibíblico isso. Ah, pastor, mas lá em casa meu pai ensinou que nós somos descendentes do macaco. Não tem problema. Eu não me meto em assunto de família. Se teu pai fala que vocês lá são descendentes... A minha família não é descendente de macaco. A minha família é descendente de Deus. Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Não, mas a ciência... Que ciência o quê, rapaz? Então vai estudar a ciência, ver o que é lá, como que um ser não pode gerar outro ser diferente geneticamente, a não ser por mutação. E a própria natureza, quando acontece uma mutação, ela trata de ser estéril uma geração. Não, mas isso aí é ciência. Não, irmão, inventaram isso aí, te ensinaram errado. Isso é errado. Cientificamente errado. E tem um monte de cientistas que sabem disso. Só que eles falam assim, eu prefiro acreditar nisso do que acreditar em Deus. Porque eles não querem se submeter ao paradigma de Deus. Por que muita gente inteligentíssima não acredita, fala que não acredita em Deus? Porque ao dizer que acredita em Deus, vão ter que se submeter ao padrão moral de Deus, ao padrão. E o ser humano, depois que ele abandonou Deus, ele se tornou orgulhoso. Então, se você encontrar alguém instrumentalizando a Bíblia, saiba que... E não faça isso. Fala para o irmão assim, ponto de você não faça assim, não faça isso. Pegar a Bíblia e torcer para o teu lado. Está que nem os camaradas assim, pastor, a Bíblia diz que mulheres sede submissas aos seus maridos. Então minha mulher tem que obedecer tudo que eu mandar, Cachorrinho agora. Pulinho com um pé só. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? É isso, meu irmão. A Bíblia diz que a mulher... A Bíblia diz... O que a Bíblia diz? Que a mulher, ela é idônea. Falei uma mulher que seja... Sabe o que quer dizer a palavra idônea? Quer dizer idêntica. Ombro a ombro. Em onde está a submissão, então? O homem tem a missão de ser o culpado de tudo. E ela vai fazer o quê? Cumprir a missão dela de culpar o marido. Isso é submissão. Então não reclama, viu? Que quando a tua esposa fala assim, é você que é culpado de tudo. Então, ela está cumprindo a função dela. Ela está sendo submissa. O que ela está fazendo? Ela fala assim, você é autoridade e você que vai agora arcar com esse negócio. Porque você que fez a autoridade. E eu vou apoiar você. Seu pai está certo. Ah, meu papai não. O papai está certo. É com ele. Ele é autoridade. Isso é submissão. É estar debaixo da missão do marido. Qual a missão do marido? Governar. Então, se a missão dele é governar, e você tem a sua missão é ajudar ele, então você vai ajudar ele a governar. Então o cara pega a Bíblia e torce para o lado, torce para fazer atrocidade. Então toma cuidado. Terceiro lugar, a Bíblia é valiosa como um todo, não apenas em partes. Como eu disse aqui, acho que estou meio redundante, mas isso é importante, viu, irmãos? Tem pessoa que pega metade do versículo. Quem já viu isso aí? Tem um versículo em João, como é que é? Farei todas as coisas. Como é que é esse versículo? Agora me veio a cabeça.
Tudo posso naquele que me fortalece, mas tem um outro que fala assim, já deu muito fruto, né? Que eu vou te fazer, eu vou ser favorável, vou dizer sim para você, todas as coisas. Falou, Deus vai falar sim para a gente. Mas antes diz, se você, tal. Tem aquele, em Deuteronômio 28, né? Assim, essas bênçãos acompanharão. Aí o cara só lê a bênção, né? Feliz na entrada, na saída, teus animais se multiplicarão, tal. Só lê essa parte. Mas não tem a outra parte, assim, se você obedecer ao Senhor. E não fala da maldição, né? Se você não obedecer, maldito será na entrada, na saída, tal. Né? Então, presta atenção. Como a Escritura é a pessoa de Deus, ela toda tem autoridade. Não apenas aquelas partes que te agradam. Eu vou tentar de novo para ver se você fala um eita. A Bíblia tem autoridade como um todo, não só as partes que você te agrada. Tem parte, irmão, que você vai falar, eita Jeová, pega eu. Quem aqui gosta de ser criticado? Quem gosta de alguém falar assim, tá uma porcaria esse serviço que você fez? Quem gosta aqui? Ninguém, né? Só você? Acabou de fazer um negócio com o maior carinho assim e tal. Aí chega a pastora Gil e fala assim, desmonta tudo isso aí. Faz tudo de novo. A rede está toda falando assim, é isso mesmo, fala Jeová. Ninguém gosta, irmão, de alguém falar. E é exatamente o que a Bíblia fala. É exatamente o que ela faz. Ela fala assim, não, isso aqui não. Você acha que você está abafando. Nossa, qual a nota que você dá para o seu casamento, irmão? Qual a maior nota? 10. Se tivesse 12, eu dava 12, 13. Aí chega para a esposa e fala, qual a nota que você dá para o seu casamento? Qual é a menor nota que eu posso dar para não ficar? -5, né? Então a gente sempre acha o máximo, mas aí vem quem? A Bíblia. Ela vem, ela não tem dó, meu. Ela não tem dó, ela chega, então assim, tira a trave do teu olho, você que fica julgando teu irmão, não sei o que lá, se você não perdoar teu irmão, tampouco eu te perdoarei, porque, aí você fala, meu Deus, e a gente sente quando lê a Bíblia, assim, que ele está arrancando mesmo a tranqueira dos vermes da gente, e sente o amor dele, assim, é aquele amor mesmo, um amor. Deus fala assim, eu te amo, eu não quero que você se perca, então vou arrancar isso aqui de você. É como tua mãe te pegava na força para poder enfiar remédio na tua boca, né? Ou como quantas mães fazem isso? Pega assim, a gente usava uma tática com os nossos bebês, a gente tampava o nariz, tinha que respirar, né? Piava remédio. Mas é ruim, porque na época dos meus filhos ainda eram ruins o remédio. E na minha época, pior ainda, não tinha remédio bom. Tem uns remédios hoje que dá até, se bobear, a criança vai lá e cata, porque é sobremesa, né? Cereja. Parece aquele coisa que põe em bolo, né? Na minha época era Tetrex. Era emulsão de Scott com biotônico Fontoura. Eu dei para a Andressa, para o Aron, emulsão de... Sabe o que é emulsão de Scott, irmão? É óleo de fígado de bacalhau. Batia no liquidificador com biotônico Fontoura, que tem cachaça aquele negócio lá. Dava para a criança, ela ficava... Então os caras já falam, eita, velho, Jeová, esse remédio é bom. Dá mais uma aí, seu Zé. Irmão, remédio bom é remédio que cura. E nem sempre o remédio bom é um remédio gostoso. E a palavra, ela é assim, a Escritura é a pessoa de Deus, ela toda tem autoridade. Então, irmão, não fica escolhendo parte, não. Pega tudo. O versículo fala um negócio, outro que você falou, isso aqui não, Aí, tem uma manha, agora eu lembrei de uma manha. É bom ser pastor há muito tempo, né? Pessoal, eu já vi muito, olha, pensa num cara que ouviu muito isso aqui. O pessoal fala assim, mas aí a pessoa tem que ser, aí só Jesus mesmo, né? Então,
bem-vindo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Jesus veio para nos trazer para a família dele. Ou você acha que você vai entrar lá no céu se você não parecer com Jesus? Uma vez eu estava numa praia, olha isso, olha essa história, estava numa praia, aí veio uma mulher, vestida daquele jeito de praia, ela parou na minha frente, deixou cair um negócio no chão, abaixou, e eu estava lá sentado na cadeira. Aí estava a pastora, e tinha 2 discípulas dela junto com ela, com a pastora assim, a pastora olhando. Eu olhei para o lado delas, elas estavam se matando de rir. Se matando de rir. Eu falei, por que vocês estão dando risada? O que vocês estão rindo aí? Eu falei assim, pastor, a gente apostou que o senhor ia olhar. Eu falei, olha só que malignidade. Olha isso, meu. Olha isso. Irmãos, eu fiz um acordo com a minha vida, com meus olhos. Uma vez, essas mesmas irmãs começaram a falar groselha, besteira, assim, bobeiragem de mulher, né? Do meu lado, assim. Aí uma falou assim, para, o pastor aí está do lado. Aí eu falei assim, não, esquenta, ele é pastor. Tipo, não é homem, né? É que nem os anjos. Porque tem parte, irmãos, que a gente tira... A gente fala assim, não, isso aqui é só homens de Deus. Não, ele consegue porque ele é homem de Deus. E o homem de Deus, não, ninguém mexe, não, irmão. Homem de Deus é homem. Então, homem precisa de ajuda, precisa de oração, tem fraquezas, precisam que os irmãos orem por ele. Por favor, irmãos, orem por mim, pela minha família. Orem pelos homens de Deus. Toma cuidado em achar legal quando você vê um homem de Deus, um pastor caindo. Caiu. Por que a gente dá risada? Porque a gente fala, também, tá vendo? Eu não sou tão porcaria assim. O cara é pastor e caiu, tá vendo? Então eu posso... Não, irmão. É ser humano que precisa da misericórdia de Deus. Quem está de pé, cuide para que não caia. Tá? Então não é porque... Não tem isso, não. Todas as partes são relevantes. Todas. Então, não elimina nenhuma parte. Encerrando, indo para o final. As Escrituras devem despertar 4 lugares. A adoração e a obediência. O que ela deve fazer? Pastor, eu conheço muito, leio muito. Todo dia eu leio bastante. Então, mas ela está despertando a obediência? Você está mudando de estilo de vida? Ou você continua falando palavrão? Você continua sendo bruto com o teu marido, com a tua esposa? Ou você continua sendo miserável, mão de vaca, munheca de samambaia, dentro de casa e com a igreja, com o ministério? Ela tem mudado a tua forma de enxergar o dinheiro, de enxergar todos os assuntos que ela aborda, família. Então, se ela tem mudado, então a Bíblia, ela está despertando. Você tem sentido vontade de adorar? Meu, que gostoso, estava aqui os irmãos ministrando aqui, que gostoso, adoração. É muito bom adorar o Senhor. Não é por causa da música, não. É porque adorar Ele é bom. A música ajuda, né? A música embala a nossa adoração. Aí tem umas crianças aqui adorando, irmão. E a música falava, papai, eu não aguentei, já brinquei de rodinha com elas. Que gostoso, que delícia adorar o Senhor. Tudo isso a gente aprende o quê? Em contato com a palavra de Deus. A palavra que me ensinou que Deus procura quem? Adoradores. E um tipo especial de adorador. Aqueles que adoram de verdade e que adoram em espírito, não só de corpo. Tiago 1:22 diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Amém. Tem outro texto, né? Confiamos no Senhor de todo o coração e não no nosso próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não se estribe no teu próprio entendimento. Não baseie na sua vida, na sua impressão sobre as coisas.
Fala para o teu irmão aí do lado assim, fala com um jeito bem sério com ele. Fala assim, irmão, toda história tem duas versões. Então toma cuidado com as coisas que você ouve a respeito de Deus, a respeito do povo dele. Pesquisa lá o que está na palavra. Não se estribe na sua impressão. Ah, estão todos me rejeitando. Não, irmão. Não está todos, eu te falo que não está todos te rejeitando, porque tem um que não te rejeita nunca. Então não é todos. Na verdade é o único que interessa não te rejeitar. Se todos te aprovarem e esse te rejeitar, você está lascado. Então esse tem que aprovar, que é Jesus, que é Deus. Quinto lugar. A Escritura não precisa fazer sentido completamente. Ah, pastor, como assim? Irmãos, a sabedoria ela vai sendo instalada. É um programa. Deixa eu falar uma coisa para você. A sabedoria é um programa, é um aplicativo que não dá para você instalar assim, pá! Ele é instalado por partes. Ele vai sendo instalado conforme o tempo. A sabedoria não tem nada a ver, como eu falei, não tem nada a ver com conhecimento. Ela vai vindo conforme você vai tendo experiências com as coisas. Então tem coisas que você não está preparado para entender. Então nessas coisas que você lê na palavra e não entender, fique em paz. Amém? Não fica desesperado não. Leu, não entendeu? Pergunta para alguém que talvez saiba. Pesquisa, vê a opinião dos irmãos mais maduros na fé. Muitas vezes você vai falar com o irmão que é super fera, ele vai te explicar certinho, coerentemente, mas não, você não vai ficar contente, não vai ficar satisfeito. Então nessa hora, fique em paz, fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando de mim, algumas coisas eu não entendo. Por exemplo, quando morre alguém que a gente ama, há uma tendência, né? Ele fala assim, Deus, o que acontece? Não, irmão. O Senhor levou, o Senhor deu para mim, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Agora tem gente que fica combatendo Deus, com raiva de Deus. Que ridículo, né, irmão? Ridículo. Como você vai ficar com raiva de Deus se tudo é dele? É como a plantinha que você cuida ficasse com raiva de você pegar um pedacinho para pôr em outro vaso. Não tem nada a ver. Está sendo multiplicado, é a vontade do agricultor, ele é o agricultor, nós somos a videira, somos os galhos, ele faz da gente o que ele quiser. E como ele é bom, ele sempre vai fazer o bem. Mesmo que na hora você vai achar que aquilo está doendo. Não, dói. Tem coisa que dói, porque para arrancar precisa doer, né? Quem já enfiou um pedaço de lasca de madeira no corpo assim? Aí vai lá com a pinça lá. Meu, dói, não tem como, mas vai deixar lá? Então ele vai e tira. Uma vez o Aron deu uma inflamação no cantinho assim da unha dele, a gente levou no pronto-socorro. Meu Deus, aquele menino, ele olhava com ódio pra gente. Tipo assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão judiando de mim. Não estava judiando, a gente estava curando ele. Então, muitas vezes o filho não entende. Né? Na hora, a Bíblia diz em Hebreus, né, que na hora parece a disciplina. Então, em último lugar aqui, nem sempre você vai entender a palavra. Mas uma coisa que eu quero encerrar dizendo isso. Irmão, valorize a palavra. Valorize a Bíblia. Esses dias eu estava, até eu cheguei a comentar, não sei se eu comentei isso. Estava numa rede, há uns dias atrás eu estava numa essa rede de deitar. Eu estava com o meu netinho no meu colo, o Gabriel. Ele é muito fofo, né? Eu olhei bem para ele assim, brincando. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu ensinei a palavra para minha filha. Eu ensinei a palavra para o meu filho. Agora a minha neta, a Isabela, já está aprendendo a ler. Está aprendendo a ser benigna. Meu, você não faz ideia como é bom você ver seus netos se tornando pessoas boas, benignos. Esses dias, ela falou assim, eu quero ir no carro do vovô.
A gente estava indo para o mesmo lugar com os 2 carros. Ah, eu quero ir no carro do vovô. Na hora que ela entrou no meu carro, eu falei assim, por que você quis vir no meu carro? Ela falou bem assim, vô, não é por causa do teu carro, é por causa de vocês. Assim, como assim? É para arrebentar, né? Eu falei assim, porque você sabe que vocês são importantes na minha vida. Morre numa coisa dessa. Mas é esperta, é malandra. Esse dia falou para a avó assim, vó, eu quero ir no shopping com a senhora, mas é para comprar um presente para a senhora, viu? Certamente. Ela tem uma inteligência emocional muito, muito refinada. E tudo isso, irmãos, porque são pessoas que estão sendo criadas na palavra de Deus, para ser bons. De vez em quando eu estou assistindo algum filme assim perto dela, ela fala assim, deixa eu sair daqui. Porque às vezes tem tiro, né? Você não pode evitar, né? Sai bala, cortando a cabeça. Ela fala assim, não estou gostando desse filme. Ela sai, porque você vê assim a alminha limpa, né? Pura. Não quer se contaminar. Ai, Jesus, até... E aí eu falei assim, Senhor, meu pai me ensinou a palavra, eu ensinei para minha filha, meu filho, e agora meus netos estão aprendendo, daqui a pouco o Gabriel também, debaixo da bênção que a palavra proporcionou. John Wesley disse, um dia ele expressou esse amor, essa paixão pela palavra, ele falou assim, por favor, dê-me esse livro. Olha que coisa linda esse menino. Por favor, dê-me esse livro. Eu faço qualquer coisa para conseguir o livro de Deus. Irmão, nessa época de John Wesley não era fácil ter uma Bíblia não, viu? Era uma época que uma Bíblia era coisa cara. Pouca gente sabia ler. Quem sabia ler era privilegiado, e ainda quem podia ter uma Bíblia era coisa... Ele falou assim, dê-me esse livro, eu faço qualquer coisa para conseguir o livro de Deus. Ele pregava o evangelho, viajava montado num lombo de cavalo, e muitas vezes pegava tempestades, e muitas vezes a tempestade entrava numa inundação encharcava tudo, levava a Bíblia embora. Ele precisava, um camarada que sabia que a Bíblia era como alguém falar assim, me dê um pedaço de pão, por favor. Me dê um copo d'água, me dê um pedaço de pão. Pergunta, irmãos, eu quero encerrar. Você realmente valoriza a Bíblia? Porque se você não tem apetite pela palavra de Deus, então sua vida espiritual está muito ruim, viu, querido? Fala para o teu irmão, fala essa frase que eu falei para o teu irmão aí. Fala. Se você não tem apetite pela palavra, a tua vida está muito ruim. E que bênção, né, querida? Ela está tão acessível, não está? Engraçado, né? A Bíblia, eu comparativamente com outros livros, em termos de quantidade de folhas e quantidade de grossura, eu sempre achei a Bíblia, não sei se é porque eu valorizo muito, mas eu sempre acho ela muito barato. Quem já teve essa impressão? Mas por que a Bíblia é tão barata assim? Porque as pessoas que fazem, que divulgam, procuram deixar ela o máximo em conta possível. Ele é muito barato. Meu. Só é meio caro aquelas grandes estudos, enciclopédia, mas uma Bíblia, assim, uma Bíblia, assim, tipo 66 livros, papapá. Meu, você vai pagar o quê? 20? 15? É muito barato. R$7 o irmão está falando aí. Então, assim, vai um monte de gente atrás de você, né? Meu irmão, está de graça no aplicativo, está na Amazon. Está em todo lugar. Você pode conseguir, irmão, você pode... muitas pessoas, muitos crentes têm mais do que uma, duas, três. Devo ter umas 20 lá em casa. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito, de estudo, de comentário, de geográfica, cultural. Tem tudo quanto é coisa, irmãos. As pessoas sabem que eu gosto de Bíblia e me dão de presente, então tenho.
Mas não esquece ela na prateleira, não esquece ela no cantinho da tua telinha aí de aplicativos do seu celular. Não esquece, irmão, abra, leia, baixe, valorize, torne-se sábio. Então quem quer ter mais amor pela palavra, vem aqui que eu vou orar por você.